Martyrs Supreme é um filme de 2025 dirigido por Josh Safdie, estrelado por Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A'zion e Kevin O'Leary. Marty Mauser, um jovem com um sonho que ninguém respeita, vai ao inferno e volta na busca pelo sucesso. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos, eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o último aí dos concorrentes ao Oscar de melhor filme desse ano. A gente tá aí na última semana, né? O Oscar já vai acontecer nesse fim de semana e aí esse é o último filme, acabou que deu pra fazer direitinho na minha organização aqui. Bom, vamos começar falando aí sobre a sinopse do filme, né? O filme conta a história desse rapaz, realmente o Marty Mauser é o personagem do Timothée Chalamet. Ele começa o filme como um vendedor de sapatos, mas que já é campeão de torneios de tênis de mesa, que esse é o sonho que a sinopse diz que é o sonho que ninguém respeita, o que é verdade, mas não parece pra mim que é o ponto principal do filme, mas é verdade. A ideia é que a história é contada numa época muito antes do tênis de mesa ter o status que ele tem hoje, que eu acho que já não é tão grande assim, né? Eu acho que já não tem, por mais que hoje seja um esporte olímpico, na época obviamente não era, eu acho que ainda é aquela coisa meio tipo, ping-pong, sabe? Eu ainda acho que tem um status muito relativo hoje em dia, não tem o status de outras modalidades, mas nessa época não tinha nem o status que tem hoje, então realmente era um negócio que ninguém respeita. De novo, eu não acho que esse é bem o ponto do filme, mas é um fato, sim, realmente que tem esse lado. E, bom, a ideia é que ele já é muito bom, porque ele já começa tendo ganhado campeonatos, ele já começa o filme sendo o segundo melhor do mundo, o que me chama a atenção um pouco, porque por mais que ele esteja numa coisa que não é respeitada, ele já é o segundo melhor do mundo, então ele já participou de campeonatos internacionais, então eu acho que, não sei, o filme começa de um jeito meio estranho pra mim, porque ao mesmo tempo que ele parece já muito estabelecido no que ele tá fazendo, ele ainda não é nem o trabalho o meu problema, porque eu sei que isso é uma coisa que acontece mesmo hoje, né? Mesmo hoje, pessoas que praticam, atletas profissionais de esportes que não têm, sei lá, o respeito ou o status de outros esportes, frequentemente tem aí um segundo emprego, uma coisa assim. Não é o fato dele trabalhar vendendo sapato enquanto ele é um campeão de tênis de mesa que é o problema pra mim. Mas essa coisa das pessoas não respeitarem o que ele faz, pra mim, eu entendo algumas pessoas ainda acharem, porque não é um negócio estabelecido e ele quer atrair, trazer relevância, que o esporte fique mais famoso, porque é o que ele fica falando o tempo todo. O ninguém me incomoda. Eu queria que alguém levasse ele a sério no filme. Eu sinto muito que o filme seria mais interessante ou mais denso se alguém levasse ele a sério, sabe? Porque, de novo, ele já é campeão, ele já tá muito bem nisso. Ele tem que ganhar dinheiro com isso. Não é possível que o campeonato que ele participa, que é internacional, não dê dinheiro, sabe? E o filme trata assim. Então, ele participa de um campeonato na Inglaterra, ele faz umas coisas lá que eu vou comentar já, mas pra focar ainda na questão do campeonato, ele fica em segundo lugar no campeonato, né? Ele vai muito querendo ficar em primeiro, mas aí tem um jogador novo que é um japonês. É muito relevante aí a questão do Japão no filme, que o Japão é novo no esporte, tá vindo de um período de boicote por conta da guerra, né? E ele acaba perdendo pro japonês. E aí ele volta, tendo ficado em segundo lugar no campeonato mundial, como se ele não tivesse ganhado absolutamente nada. O que não faz sentido pra mim. Não é possível que não tenha um prêmio pro segundo lugar, sabe? Não é possível que não tenha um prêmio pro segundo lugar. E aí, nessa que ele volta e ele não ganhou, um outro cara, um outro atleta, chama ele pra um emprego, viajando junto com os Harlem Globetrotters, né, que pra quem não conhece são jogadores de basquete que fazem espetáculo, né, eles não são um time competitivo, eles fazem performances nos intervalos dos jogos e tal, performances elaboradas e coisas mirabolantes, e aí ele e esse amigo vão trabalhar junto fazendo isso, e eles viajam um monte de país fazendo essas apresentações, e assim, isso tem que ter dado algum dinheiro, isso não pode não ter dado dinheiro. E o filme não mostra ele como uma pessoa que particularmente vive uma vida de luxo, fica gastando dinheiro com qualquer coisa o tempo todo. Ele faz muita merda no filme, mas nem por isso, e merda envolvendo dinheiro, mas nem por isso, o filme mostra que, por exemplo, quando ele tava viajando com os Harlem Globetrotters, ele ficava esbanjando dinheiro por aí. E aí quando ele volta, ele tem que pedir $10 emprestado pra alugar um quarto de hotel, porque ele não tem um centavo, assim, sabe? Ele não tem um único centavo.
centavo. E eu não consigo entender essa parte. Enfim, lá no primeiro campeonato, eu falei que eu ia falar depois, lá no primeiro campeonato ele faz uma coisa que ele fica muito incomodado que os participantes do campeonato estão num alojamento, tipo, todos dormindo aí, sei lá, no mesmo quarto com sei lá quantas camas e estão ali, enquanto os executivos organizadores do campeonato estão hospedados num hotel de luxo. E aí o que ele faz? Ele aluga o quarto, a suíte presidencial do hotel de luxo, bota na conta do comitê. Eu não sei como ele convence qualquer pessoa disso, nem tem essa cena no filme. Quando a gente vê, ele já tá lá no quarto. E ele sai pedindo tudo, e ele fala, vou pedir todas as coisas que tem aqui no cardápio, do serviço de quarto, vou esbanjar dinheiro. E aí nesse negócio ele conhece uma mulher que é uma ex-atriz de Hollywood, que é a personagem da Gwyneth Paltrow, e aí ele tá em cima dela de um jeito extremamente arrogante, que aliás ela é extremamente arrogante o filme inteiro, e dá certo, porque, enfim, dá certo. E ele começa a ter um caso com ela, ao mesmo tempo que ele tá tentando convencer o marido dela, que é o personagem do Kevin O'Leary, que é um milionário, a gastar fortunas com ele e com o tênis de mesa. E aí, ao mesmo tempo, essas coisas, porque nada é exatamente do jeito que ele quer, então ele não aceita. Aí ele volta pros Estados Unidos sem um centavo. Depois de ter feito tudo isso, ele volta sem um único centavo. E começa a armar pra ganhar dinheiro dando golpe em gente em boliche. Tipo, casa de boliche que tem mesas de tênis de mesa. E aí ele meio que finge que não joga bem. Aí começa a apostar. Aí quando a aposta tá alta, ele fala, ele vai agora, eu vou jogar bem. E aí ele joga e ganha dinheiro dos outros. E é uma coisa que parece que ele já faz isso há tempos, mas ele faz isso no filme depois de tudo isso acontecer. Então depois dele ter emprego, depois dele vencer campeonato, depois dele... Ficou em segundo lugar no campeonato, mas que seja. Ter um emprego viajando com os Harlem Globetrotters e tudo mais. Eu não quero dizer que nada disso faz exatamente sentido. Dentro do filme, pra mim, não fez sentido. E aí tem um fato que é o seguinte, esse filme é bastante baseado na vida de um jogador real, chamado Marty Reisman. Era um cara de verdade que existiu, que escreveu uma autobiografia. E aí o Josh Safdie fez o filme muito inspirado nessa autobiografia desse cara. Então, alguns elementos do filme são reais da história desse cara, como, por exemplo, essa coisa de trabalhar com Harlem Globetrotters, a coisa de ficar dando golpe nas pessoas também é uma coisa que esse cara fazia. Eu só não sei se esse cara fez isso em que momento da vida dele. Se ele fez isso no começo da carreira, antes de ter emprego viajando o mundo, ou se ele realmente fez isso depois, que é o que acontece no filme. Quer dizer, ele já fazia isso antes, né? Mas continuou fazendo isso depois. No filme a gente só vê depois. Porque isso pra mim é confuso. E aí, bom, é isso. O filme é, ao mesmo tempo, divulgado como inspirado nesse cara, ao mesmo tempo o filme tenta fingir que não é, que é uma história totalmente nova. É um filme pseudo-biográfico, porque, né, a partir do momento que ele muda o sobrenome, mas ele mantém o primeiro nome, ele mantém diversos fatos da vida do cara. Então é meio biográfico, né? Mas aí ele inventa um monte de coisa, assumidamente inventadas, e ele transforma em ficção. Enfim, é isso. É um filme pseudo-biográfico, né? E eu acho que é um ponto importante de saber quando for assistir, porque eu acho que a divulgação pode confundir muita gente e fazer você pensar que o filme é realmente baseado em fatos reais, porque as coisas acontecem no filme, são coisas que o cara realmente disse que aconteceu com ele, mas não é essa a verdade. Algumas coisas, alguns elementos são, eu diria, pelo que eu pesquisei, eu diria que menos da metade do filme é real, assim. São coisas pontuais, assim, que são reais, que são realmente tiradas da biografia do cara. E bom, é isso, o Marty Reisman escreveu essa autobiografia em 1974, o filme se passa nos anos 50. Aliás, é uma coisa muito curiosa, porque o filme se passa nos anos 50, mas a trilha sonora do filme é toda de músicas dos anos 80, que, né, também não é nem a época do filme, nem a época de agora. É o meio do caminho. O que eu não vou dizer que é um problema, porque eu acho que é uma decisão e, sei lá, você toma a decisão que você quer. Mas é uma decisão peculiar. Me causou estranhamento ao longo do filme. Eu vi que alguns críticos comentaram, eu acho que até positivamente, sobre o filme não se prender muito a um ponto no tempo, né? O filme é um filme que em diversos momentos ele não parece que se passa nos anos 50. Eu concordo que em diversos momentos do filme não parece que ele se passa nos anos 50, mas eu não consegui ver isso como positivo no filme, porque eu acho que o filme, a história que ele tá contando é muito ligada à época em que ele se passa. Eu acho que é muito relevante que os japoneses são novos no esporte, é muito relevante o status do tênis de mesa naquele momento, que ele não é o status que ele vai ter em outras épocas, é o status que ele tinha nos anos 50. É muito relevante, sei lá, diversas coisas, assim, sabe? Eu acho que
que muita coisa no filme é presa ao tempo. E aí você fazer o filme, você tirar o filme do tempo, é uma ideia que eu acho que é boa na teoria, mas eu não acho que combinou com essa história, sabe? Eu pessoalmente não gostei. Mas, de novo, é uma decisão e é uma opinião pessoal. Não acho que eles estão errados em fazer isso. Mas eu, pessoalmente, não gostei. O Timothée Chalamet citou alguns filmes como referências pra esse filme. E aí eu não consegui saber se referências pro personagem dele, se referências que ele conversou com o Safdie e o Safdie disse. Eu não consegui entender, mas foi o Chalamet que disse em alguma entrevista. E as referências seriam o filme Desafio à Corrupção, de 1961, do diretor Robert Hossein, e A Cor do Dinheiro, de 86, do Scorsese. Ambos são filmes que eu nunca vi, então não sei puxar essa referência aí, mas eu sei que muita gente tá assistindo. Tem uma bagagem muito diferente da minha. De repente, vocês viram esses filmes, podem dizer alguma coisa pra vocês. Aí, vamos lá. Eu não vou contar o final do filme, não que seja super relevante, mas eu não vou contar muito o final do filme. Mas tem uma cena, que já é bem tarde no filme, que o personagem do Kevin O'Leary, né, esse cara que é um milionário, e que o Marty tá tendo um caso com a esposa dele, ele não sabe, né, que o Marty tá tendo um caso com a esposa dele. Então nem tem essa treta no filme. Mas esse cara que é um milionário, que o Marty tá querendo convencer ele a bancar o Marty pra fazer coisa, pra ganhar dinheiro e tal, pra divulgar o tênis de mesa e fazer coisa assim. Ele, num determinado momento, ele tem um diálogo em que ele fala pro Marty que ele é um vampiro e que ele já viveu centenas de anos e que ele já viu muitas pessoas como ele nesse meio tempo e que ele acabou com todos e que não sei mais o que. E tem esse diálogo. E aí parece que essa ideia foi do próprio O'Leary, não foi do Safdie, não foi do roteiro, não foi de nada. O próprio O'Leary inventou essa cena, gostaram e botaram no filme. E numa conversa, num podcast da A24, entre o Safdie e o Sean Baker, que é o diretor de Anora, né, os filmes são todos da A24, o Safdie disse que houve uma proposta de final pro filme que envolvia essa conversa. E o filme ia terminar mostrando, tipo, muitos anos depois, nos anos 80, o Marty tava lá, tipo, num show, e aí o Kevin O'Leary ia aparecer, né, o personagem dele, o Milton Rockwell, o nome do personagem, ia aparecer e você ia descobrir que ele realmente era um vampiro, e ele ia morder o pescoço do Marty e ia acabar o filme. O que ia ser uma coisa, assim, absolutamente louca, que, sinceramente, eu não sei dizer se eu ia gostar mais ou menos, porque, por um lado, ia afastar o filme mais da realidade. O que eu acho que, enquanto afasta mais da biografia é bom, mas afasta mais do mundo real é estranho, porque o filme é inteiro muito realista. Em termos de mundo real, eu acho que o filme é bem realista. Então, ia ficar muito bizarro. Eu, sinceramente, não sei. Eu já falei aqui várias vezes que eu gosto de uma doideira. Eu gosto de uma doideira, né? Eu gosto de um filme maluco, quando o filme faz umas coisas completamente loucas, assim. Na teoria, eu gosto. Então, na teoria, eu gosto dessa ideia. Mas na prática, eu não sei se eu ia gostar, não. Enfim, esse filme nunca chegou a nem ser filmado. Esse final, desculpa, nunca chegou nem a ser filmado. Eles prepararam, fizeram uma pré-produção pra esse final, pra filmar, mas acabaram nunca filmando. Foi mantida a ideia de que o final do filme ia mostrar, tipo, anos depois. Essa ideia foi mantida, mas acabou não indo pro filme. Filmaram, né, uma cena que era anos depois e que ia passar durante os créditos e tal, mas no final a produtora não gostou da cena e deixou sem. E bom, o filme foi um grande sucesso de público e de crítica, mas alguns críticos não elogiaram tanto assim, falaram que o filme é muito caótico e confuso, que é um ponto que eu concordo. Eu acho que o filme tem muitos problemas ali na história que ele tá contando, ele se perde demais em assuntos. O filme parece que no começo é pra ser sobre uma coisa, daqui a pouco ele vira sobre outra coisa, de repente ele vira sobre uma terceira coisa, pra no final ele voltar a ser sobre a primeira coisa, que eu acho que é muito caótico. Como eu sempre falo, é o tipo de coisa que eu acho que talvez pudesse dar certo na teoria. Eu não acho que deu certo nesse filme. Mas, bom, o filme está concorrendo a diversos Oscars. São os prêmios de melhor figurino, melhor edição, melhor design de produção, melhor fotografia, melhor elenco, melhor roteiro original, o que é um problema, porque eu acho que quase metade do filme é tirada da autobiografia do Marty Reisman, então é original o roteiro? Mais ou menos, né? Melhor ator pro Timothée Chalamet, que andou ganhando prêmios aí, ganhando esse prêmio em outras premiações, então tem grande chance de ganhar. Melhor diretor e melhor filme. E, bom, vamos lá. Já dei várias opiniões, mas vamos elaborar em relação à questão dos prêmios. Eu acho o seguinte, melhor figurino é só porque é um filme de época, porque são roupas comuns dos anos 50, não tem nada demais.
papéis. Eu não acho que elas são minimamente elaboradas pra justificar um prêmio. Não faz nenhum sentido. Melhor edição, sei lá. A edição do filme é ok. Definitivamente não é melhor do que a edição de Uma Batalha Após a Outra, por exemplo, que eu acho que é bem mais interessante. Design de produção cai na mesma questão, né? É filme de época. Esse filme de época sempre é tipo, nossa, deu um trabalho pra fazer isso porque não foi só filmar na rua, sabe? A fotografia do filme é qualquer coisa. O elenco do filme também, sinceramente, é bem qualquer coisa. Eu não acho que ninguém tá mal em seus respectivos papéis. Eu acho que os papéis frequentemente são terríveis. São pessoas irritantes de um jeito nem um pouco interessante de assistir. Então, sei lá. Roteiro original, já falei meus problemas, né? E aí, vamos falar do ponto que eu quero falar mais, que é o melhor ator pro Timothée Chalamet. Eu acho o seguinte, estão fazendo um hype muito grande pro Chalamet nesse papel. Eu vi um monte de lugar falando que esse talvez seja a melhor atuação dele, melhor atuação que ele já fez, melhor papel e tal, não sei o quê. E assim, eu não vou dizer que ele tá mal no papel, porque eu acho que ele não tá, mas eu acho que ele tá normal, sabe? Não é um papel tão elaborado quanto parece que as pessoas estão fazendo parecer. Ele é só uma pessoa irritante. Ele é extremamente irritante. Ele se acha a pessoa mais foda do universo o tempo inteiro. E ele fica querendo dar golpe nos outros, mas claramente todo mundo é mais esperto do que ele. Porque ele não consegue dar golpe em quase ninguém. Ele dá golpe em, sei lá, jovens aleatórios. Qualquer outra pessoa, ele se ferra, sabe? Então, assim, eu não acho que tem nenhum ponto marcante na atuação dele. É uma atuação que, pra mim, pessoalmente, você sai do filme e você já esqueceu dele, assim, sabe? Por mais que ele seja o protagonista, você já esqueceu, sabe? Você lembra do filme que você viu mais ou menos e não tem nada de memorável na atuação dele. Então, sei lá, eu não vi muitos filmes com Chalamet, na real. Eu já vi algum. Eu vi o primeiro Duna, não gostei também. Eu vi alguma coisa que eu não vou lembrar. Eu não vi os filmes realmente em que ele concorreu a ator. Eu não lembro se ele concorreu por Duna, enfim. Não sei, pode ser que seja o melhor papel dele. Se for o melhor papel dele, sinal que ele não fez grandes coisas nos outros. Eu queria ter visto o Bob Dylan dele, por exemplo, não vi. Mas eu acho isso, assim, tipo, eu não acho que ele tá mal no papel, mas eu também acho que é um papel comum, assim, sabe? Extremamente comum. Eu acho que não justifica em nada ele ganhar esse prêmio. Nada, nada. Sinceramente, eu não acho que justifique em nada esse filme ganhar prêmios. Eu acho que é um filme que não é péssimo, mas eu acho que é um filme que é ok. É um filme que, na minha opinião, não passa de ok. É aquele tipo de filme que eu acho... De novo, minha opinião, gente, mas eu acho que é aquele tipo de filme que você termina o filme e pensa, ah, legal, tá, sabe? Não perdi meu tempo vendo, mas não vou lembrar dele ano que vem, sabe? Não é um filme que vai ficar comigo, sabe? Eu acho que não é memorável. Eu acho que não é um filme memorável. Eu acho que ele é um filme com muito furo, com muitos problemas, e eu acho que o marketing em cima dele, a divulgação em cima dele e a conversa em cima dele tá elevando demais o filme a um nível que eu não acho que ele tem, sabe? Eu não acho que ele tem. Enfim, grande chance aí do Chalamet ganhar esse Oscar. Eu espero de verdade que não, mas grande chance de acontecer. Vamos ver aí o que vai acontecer muito em breve, ficaremos sabendo. E enquanto isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fala aí pra mim se você assistiu o filme. É um filme que eu sei que deve ter um pessoal que assistiu, apesar do público aqui ser mais focado no filme antigo. Então deixa aí seus comentários, suas opiniões e espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve nós estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu, até mais!